Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Uma noite bem animada, começando uma noite animada e não é sexta-feira, não sextou, como dizem por aí, né? Pois o nosso Atualidades Pampa, o seu programa preferido de todas as noites, início de noite, está trazendo para vocês as notícias que foram destaque, né? Neste dia 25 de abril de 2018. O meu destaque, eu diria assim, eu vou pedir para cada um de vocês um destaque desse dia 25, tá? Me chamaram a atenção duas coisas. Uma, o proprietário de uma farmácia, não é Xangri-Lá, é em Rainha do Mar, que assaltado pela terceira, quarta, quinta vez, não importa, ele matou mais um assaltante. Cada assalto que ele teve, ele matou um. Outros ficaram vivos, mas ele matou um. Isso não é engraçado, não é uma notícia legal, ele não é um herói, ele é um atirador profissional, né? Ele tem arma, tem porte de arma e ele está defendendo o seu patrimônio, né? E a outra coisa que me chama muita atenção, e tenho certeza que chamou a atenção de todos, porque cada dia a gente sabe de mais um ou dois casos, e eles são muito maiores. Homem confessa assassinato de ex-mulher e de sogra. Um homem não concordando com a separação. Uns dizem que na frente dos filhos pequenos, outros dizem que não. A polícia está investigando, tem-se algumas informações. Ele matou a mulher e a sogra. Esta é a situação das mulheres no dia de hoje no mundo. No mundo. Não pode dizer que não quer mais o relacionamento. E diz que ele era pacato, ele não tem antecedentes. Foi uma surpresa para todo mundo. Foi exatamente que ele já tinha ameaçado, mas que ela nunca tinha levado em consideração, até porque ele não tinha esse perfil. Sim. E vai lá e mata. Dizem que as crianças não estavam, que ele retirou as crianças do apartamento para deixar numa vizinha. Isso, é. Mas são duas meninas. São duas meninas que ficaram sem a mãe. E sem a avó. Ficaram sem a avó. E sem o pai. E sem o pai. Magda, o feminicídio é hoje um problema nacional e nós temos temos falado aqui na nossa bancada que a mulher leve a sério. Quando ela sofre uma ameaça, vem o perdão, o homem que bate uma vez vai bater novamente, né? O homem que agride vai agredir novamente. Então, vamos nos tratar, vai fazer terapia de casal, vai procurar ajuda profissional, tudo. Eu acho que pela família se faz tudo. Mas que se enfrente o problema. Fazer de conta que não existiu e resolver na cama um problema que está muito longe da cama não é a solução. E eu não tinha visto, claro, o nome dele e a foto está sendo preservada pela polícia, pelas suas razões, enfim. Mas a moça é uma jovem, uma psicóloga jovem, bonita, sabe? 30 anos, a mãe dela é uma mulher de 50 e poucos anos. Gente, essa gente está muito louca. O mundo está perdido, com certeza. A gente está muito louca, o que é isso? Porque assim, não gosta da mulher, não gosta da sogra, mas e as duas filhas? E as duas filhas? Não pensou em ninguém, só pensou nele. Isto é um egoísmo. Com certeza. Além da brutalidade de ser doente. É o último resquício de machismo que ainda possa existir. Porque eu só posso imaginar como um sentimento de posse, né? Não posso ver. Amor não pode ser. Porque quem ama até existiu, né? No nosso tempo, quem ama não mata. Quem ama não mata. E é verdade, né? Quem ama não mata. Mas que a verdade perdura até hoje. Quem ama não mata. Então, eu só posso imaginar que seja nesse sentido. A pessoa está circunstancialmente doente, aliada a um conceito do que os outros pensam, ou do que a minha mulher vai dormir com o outro, ou vai ter uma relação com o outro. Quer dizer, é uma coisa mínima quando se vê crianças que ficarão sem família, sem pais, e levarão isso para o resto da sua vida. Que horror. E qual o destaque que tu te põe? Porque a tua área é difícil de ter um destaque. Área, tu e a cara, eu já aceitei que eu sou a parte mais rejeitada da bancada, eu já aceitei, já convivo com essa realidade, então já saio lascando aqui. Dois ex-governadores e um ex-governador estão... Eu escolhi essa manchete porque ela é esportiva. Como? Dois ex-governadores e um governador? E um não tinha entendido. Ex-vice-governador estão envolvidos na corrupção
do estádio Mané Garrincha. São amigos de quem? A Copa não termina, Nós já estamos a menos de 60 dias da nova Copa do Mundo e a Copa do Brasil não termina. As obras não terminam e as propinas também não. Não termina nada. E olha, são poucos crimes que ele está sujeito. Vamos ver. Organização criminosa, corrupção passiva, corrupção ativa, desvio de dinheiro, fraude na licitação. Então, na verdade, eles viraram réus, agora terminou a brincadeira, a juíza do 12ª Vara Federal de Brasília aceitou a denúncia, eles se tornaram réus. O advogado tranquilizou. A relação era republicana, que não fique tranquila, que os réus não fizeram nada. Eles vão provar. O que é tudo. Uma relação republicana? Eu também queria saber. Olha, Magda, eu vou te dizer uma coisa. O termo ele é tão moderno que eu acho que ele não consta nos dicionários, atuais. Tá, mas eu deduzo, pelo uso que os meus colegas advogados deram à expressão republicana, era uma relação legal, uma relação do cargo. Uma relação ilícita. Do cargo. No exercício do cargo. Que eles teriam se reunido, eles como governadores, se reuniram com um empresário importante em função do cargo que exerciam. Isso é que me parece ser uma relação republicana. E é o mais grave, né? O que torna mais grave, que potencializa, ainda, lógico, a confiança de milhares de votos que receberam. E veja, Magda, 2 ex-governadores e um vice-governador, quer dizer, é cultura. O Distrito Federal. Eu diria que é herança. Porque é de pai para filho, igual o conhaque Dreyer. Desde 1930, de pai para filho. E quais são os partidos? Vamos aos nomes, vamos privilegiar. Agnello Queiroz, do PT. Sim. José Roberto Arruda, do PR. E o vice-governador Tadeu Filipelli, MDB. Tu vê, nós temos 3... PT e MDB. PT e MDB. E aí aqui o PR correndo por fora. Mas o seu candidato é importante na operação aqui. Mas tu vê que não é localizado, é uma questão generalizada. E aquilo que nós discutimos ontem, né? O crime está institucionalizado. É terrível, é terrível. E o pior é que, assim, a descoberta em si, nós não fizemos agora, né? É histórica. Mas, assim, as cartas em cima da mesa é chocante. É chocante e pior ainda o que a pessoa diz. É uma relação republicana. Uma relação republicana. Para mim, republicano é assim, todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Tu imagina na noite a gata chegando em ti e tu dizendo para ela que tu queres ter com ela uma relação republicana. É uma relação a 3? Ai, não. Sonho de todo mundo. Essa seria uma relação senegalesca. Tudo bem, Chicão. Uma relação a 3. 2 homens e uma mulher. Não, um homem e 2 mulheres. Ah, daí não vale 2 homens. Porque a casa do homem, o carro do homem, a champanhe do homem. Não, isso é a casa do telefone da mulher. Mas a mulher não tem uma operação Não. Tem muito mais do que tu mexe. Mas nada. Mas não. Tudo bem, eu quero ver uma mulher com uma operação assim... Divina, maravilhosa, de 30 anos, de 1,80 m, uma sinoninha desse tamanho e um bababá de 500 ml. Tu só vê um jacaré. Não, senhora. Brincando a gurizada. Viu, mas essa é real. Eu sei que eu conheço todo mundo lá da Wanda. Dona Magda, eu gostaria de falar a respeito... Vi aquele da Wanda, aqueles caras da Wanda que fornecem serviço para esse tipo de mulher. Eu estou sendo consultado ao vivo pela Carla, o que é a Wanda. Não. Só no horário mais tarde, só no horário da meia-noite. Com razão. Só no horário da meia-noite. Eu respondo, mas no horário da meia-noite. Das pessoas que ele conhece, do meio que ele convive ou conviveu. A Carla e eu estamos falando de outras pessoas. Ah, não, pode ser, tem um outro tipo de meio que eu não convivo. Famílias, filhos, tenha... os caras de terceira, quarta idade, as mulheres de terceira, quarta idade. Esse meio eu não convivo. Mas, Chicão, e nem faço questão de conviver. Eu saí da faculdade, eu tinha a faculdade de Direito, 22, 23 anos. Tem amigas minhas que no outro ano passaram para juíza, para promotora, mulheres lindas, maravilhosas, que começaram a ganhar já com 20 e poucos anos. Não banco o homem, bem ao contrário, os caras estão em volta dela, fazendo toda essa operação. As mulheres que estão afim dessa audiência, não dá para discutir com a mulher pessoa... de 70 anos. Como é que vai ver uma Miss Brasil tocando um cara para ficar com ela? A vida não é assim. Para aí. Essa tua vida é tua especial. Não é. Essa vida é do mundo, Magda. Não.
Pare um pouquinho. Não precisa gritar. O homem entra precisa... com a grana, a mulher com a beleza. Isso é universal. A Guerra de Troia universal, foi assim. Que exista isso... Helena e Paris. Não, é universal que existam essas relações, que existam as famílias que vivem bem, que vivem os homens que só gostam de jovens, que vivem os homens que gostam de jovens e de velhas, que existem as mulheres que são independentes. Tu é muito bitolado. Ah, mas eu te pergunto só uma coisa. Não, o teu mundo é o teu mundo. Eu nunca vi isso. Historicamente... Não é do nosso mundo. Ah, eu não é do nosso mundo. Eu não sou do mundo da mulher de chegar de 80 anos com dois guri. Não. Esse mundo eu não sou. Tu me ouviste dizer isso? Não, mas normalmente essa mulher é que banca o guri. Guarda pra tuas mulheres. Mas essa mulher é que banca o guri. Não, chegou. Tu quer inverter a ordem das coisas. Chegou de nessa bancada falar de mulher assim do jeito que tu fala. Mas não é que eu falo, tô falando bem das mulheres. Não, chegou de que tu não respeitasse as mulheres. Chegou. Ah, não respeita as mulheres? Fala das tuas. Não é das minhas. Que tu conhece. É da não vida, fala sim. Das outras pessoas. Ah, gostar. Então vamos acontecer um Carmen de homem agora. Não é só a tua história que vale. Não é só o que tu acha que vale. Isso aí eu falo que todo mundo vai. Quem vai hoje na casa? Todo mundo vai hoje na casa. Não é do meu nível. É a cidade assim. Quem vai no Gruta Azul hoje? Vai um coroa atrás de uma gatinha. Ah, tá bom. Tu tá achando que eu tô falando de gente que vai no Gruta Azul? Não vai no Cruzão, não vai na Carmen, não vai no Dominó. Não vai no lugar nenhum. Houve uma coisa. Ah, tá bom, uma coisa. Tá bom. Tem uma parte da sociedade onde tu não entra. Também não me interessa. Sociedade isso é outra feia coisa. E velharia não me interessa. Isso é outra Essa coisa. sociedade então, não me interessa. Não fala Hipócrita não me interessa. Não fala dessas pessoas. Sociedade que estão com a família em casa e saindo na rua de noite. Não fala dessas pessoas que tu conhece. Não é só a senhora que tem razão. Não é a senhora que tem razão, tu tá falando, tu disse que eu não tô dizendo a razão, que eu tô falando que o mundo é assim. É assim as coisas. O teu mundo. Não é o meu mundo, Xê. Quando tu botou o Mari com 3 loiras lá em Punta, o que aquilo era? Aquela brincadeira representava o coroa rico no cômodo com 3 loiras. Não, representava o nosso colega com quem nós estávamos fazendo uma brincadeira, que estava com 3 mulheres. Assim como o Gustavo Vitorino estava numa lancha com 4, 5 mulheres. Uma brincadeira que nós fazemos. Mas tu não... Assim como nós fazemos uma brincadeira que tu é super-herói, que tu é Bruce Willis e o... Mas naquela brincadeira é a realidade, aquela brincadeira. Tu começa a misturar. Aquela brincadeira é a realidade. Tu não vai botar um guri bombado com 3 coroas do lado. Presta atenção numa coisa. E o guri bombado bancando. O que eu te propus foi o seguinte, foi que tu fala dos que tu conhece e nós falamos do que nós conhecemos. Certo? Porque tu não fala, quando tu te referes aos que tu conhece, não são as pessoas que estão nos assistindo. E as pessoas que estão nos assistindo não gostam que falem delas assim. Certo? Essa história de mimimi que quem está assistindo, ele está falando aqui, está falando para televisão. Assiste quem assiste. Tá bem. Pode falar o que tu quiser, tu sempre falou. Eu nunca te me reagi. Só que chega uma hora que aborrece, entendeu? Enche. Porque tu desmerece todas as mulheres, desmerece todas as famílias, todas as pessoas e tu não conhece. Mas tá, tu falando que uma mulher vem com 2 caras lá, tu não tá desmerecendo então? Tu tá invertendo completamente a história, Xê. Assim? Vamos falar de brincadeira. Uma notícia boa diante de tudo isso, eu acredito que seja uma notícia boa. Aquele deputado que a gente já tinha falado, que era da comissão, que estava analisando, uma comissão especial, analisando mudanças no Código de Processo Penal, aquele deputado condenado, preso, né? Ele saiu dessa comissão, o partido resolveu retirar o deputado dessa comissão, ufa. A luz no fim do túnel, então, doutora Carla. Do túnel, exatamente, porque o código realmente ele precisa de uma reforma, ele é de 1941, se não me engano. 42. 42? É. O Código de Processo Penal, claro que ele precisa ser revisto, muitas coisas precisam mudar, mas nós precisamos de pessoas boas, pessoas inteligentes, pessoas honestas para realmente poder repensar esse novo Código de Processo Penal. E o que a gente tinha era, dentro da comissão, um deputado condenado e já preso, cumprindo pena, ainda que provisoriamente, mas já cumprindo pena porque tinha já uma condenação em segunda instância, sem possibilidade de recurso. O que mais constrange não é ele ter sido retirado, é ele não ter tomado a iniciativa de se desligar da comissão. Como ele se sentiu com valores, como ele se sentiu em condições de participar. Não,
e se justifica onde ele está. Exatamente. Justifica onde ele está. Exatamente. Porque a pessoa com um mínimo de decência, com um mínimo de decoro, com um mínimo de noções básicas, elementares, de certo e errado, diria, não, pera um pouquinho, sou até mal, eu vou me defender, eu vou terminar de cumprir a pena, eu vou buscar absolvição em segunda instância, mas no momento não estou em condições nem emocionais, nem técnicas, de participar de uma comissão da importância de uma reforma de um Código Penal. Aí tem que ser afastado pelo partido, quer dizer, é o suprassumo do impossível, verdade, né? Olha aqui, ó, falando em suprassumo do impossível, depois dizem que a gente pega no pé, né? Mas olha aqui, ó, a notícia fala na Prefeitura de Porto Alegre e eu quero depois puxar o assunto da colônia de pescadores de Caxias do Sul, tá? Que nunca vi, onde é que se pesca em Caxias do Sul? Excelente a pergunta, Né? Mari. Prefeitura de Porto Alegre nomeia CC para coordenar escritório desativado do metrô. Secretário de Gestão admite que pessoas são alocadas em cargos diferentes das atividades que realizam, tá? Nomeou no dia 12 uma pessoa em alto cargo, comissionado, para a coordenação geral do Escritório Geral do Metrô de Porto Alegre, Metropoa, ainda que os trabalhos para tirar do papel o transporte subterrâneo já tenham sido suspensos há mais de um ano. Qual é o mistério aí? Como assim? Que a reportagem procurou pela pessoa, primeiro os funcionários não sabiam quem era, daí no outro dia eles, a gente sabe quem é, mas ele não se encontra. Tá meio nebuloso aí o negócio, né? O que fazem? Parece que o salário é bem alto. Sim, o CC é alto cargo, alto cargo. O secretário justificou que não precisa ser exatamente, e o próprio prefeito disse, não, se ele foi nomeado é para fazer alguma coisa, não precisa ser exatamente dentro da história do metrô, mas tá uma enrolação. A verdade é que... apenas o que faz, qual é o trabalho, se está prestando um serviço, está prestando um bom serviço, que bom, né? Ótimo, maravilha. Agora, não dá mais isso de apresentar uma pessoa, essa pessoa ganhar um cargo em comissão e essa pessoa ser uma pessoa fantasma. Eu espero que ela apareça e que ela explique que realmente seja muito produtiva. Essa é a minha esperança. E a mesma coisa acontece em Caxias do Sul, com um alto cargo que cuida dos seguros, dos INSS, de coisas do tipo assim. Ele tem dinheiro desviado de um lugar para uma colônia de pescadores. Que colônia de pescadores é essa? Se fosse ainda uma colônia de piolho, de coisa assim, podia ter uma colônia de piolho, de alguma coisa em qualquer lugar, que não precisa ter mar, não precisa ter nada. É um alto funcionário de Brasília, tá? Concursado, está preso. Porque não é a primeira nem a segunda vez que ele desvia dinheiro. Só ele pode mexer nesse sistema e ele tem, inclusive, a chave do lugar. Em Caxias do Sul. A corrupção, quando a gente diz que a gente está institucionalizada, a gente fala muito na política, mas na verdade ela está enraizada em todos nós. Me parece que nós estamos com um processo, Mani, que vai muito além de um processo jurídico. Ele hoje é uma questão cultural, é uma questão de moral, é uma questão de procedimento, de revisão de procedimento entre aquele da década de 60, da década de 70 do Gerson, quando era a vantagem de levar vantagem em tudo, os mais jovens não sabem, mas ele tinha uma propaganda que ele fumava uma determinada marca lá porque ele gostava de levar vantagem em tudo. Sim. Né? E isso me parece que hoje percorre os lares, percorre as famílias, porque está dentro de todos nós. Não há instituição. Tu estás falando no INSS? Sim, no INSS. Né? Nós trouxemos semana passada, também aqui no caso do Rio Grande do Sul, a gerente de uma agência, Magda, ela localizou que um funcionário estava desviando inúmeros benefícios para ele, e aí ela denunciou, e este que estava fazendo a operação, ele não só não se intimidou, como foi a gerente da agência, aqui estamos falando de Rio Grande do Sul também, foi na gerente e a ameaçou de vida. Então ela teve que fazer gravações, se proteger, esse funcionário foi preso, mas ele desviou uma quantidade extraordinária. Só que ele desviou com a conivência de inúmeras pessoas que usufruíram um benefício pelo qual não mereciam. Sim. Então, sempre tem o corruptor e sempre tem o corrompido. Nós não podemos... É difícil. Então, quando eu digo que cada setor que tu vais mexer,
Quando nós falamos aqui que a maior construção que a Lava Jato vai dar é para os nossos filhos e é para os nossos netos, é exatamente porque é uma tentativa de mudança de cultura. É um enfrentamento do sistema de mudar tudo, vir pessoas novas e começarmos de novo, redescobrirmos o Brasil. Sem dúvida alguma. Mário Barcelos. Eu primeiro gostaria de falar do primeiro assunto, a respeito do feminicídio, da morte de mulheres. Lendo alguns psicanalistas, entre eles o Dr. Lacan, Jacques Lacan, foi um grande psicanalista na linha freudiana. Ele, em determinados casos, explica o feminicídio. Isso procede da misoginia, né? Ou seja, a aversão pelas mulheres. Muitos homens, quando matam as mulheres, eles têm raiva das mulheres. Às vezes, este homem, esse assassino, no caso, ele gostaria de ser aquela mulher. E, preferencialmente, essa mulher, às vezes, em alguns casos, evidentemente, é esta mulher que ele ama, ou que pretensamente amaria, mãe dos seus filhos, e que tem uma convivência com ele. Esse caso não é tão incomum, se vê através de tantos e tantos assassinatos. E me lembro quando li essa explicação, essa explanação do Dr. Lacan, acho que foi o Dr. Lacan, Jacques Lacan. Ele analisou com muita profundidade isso. Ele era um psicanalista francês que teve grande prestígio no seu tempo, ele faleceu alguns anos atrás, justamente por seguir, por entrar na alma, na psique das pessoas e determinados homens que foram até a sua sala como seus pacientes, né, para que ele pudesse fazer uma análise e pudesse estudar o comportamento dessas pessoas. E eu estive analisando, pensando cá com meus botões, tem muito fundamento esse pensamento do Dr. Lacan. Porque quando um homem mata uma mulher, em determinados casos, ele tem ódio das mulheres, ele tem aversão às mulheres, chamado misoginia, misógino. Pode ser, né? Sim, é um aspecto a ser estudado. E um homem, quando chega ao ponto de bater a primeira vez na mulher, esse homem já se transforma num canalha. Ele já não quer mais o relacionamento, até logo, boa noite, obrigado, não dá certo, eu penso de forma diferente, nós somos diametralmente opostos em conceitos, em pensamentos, em fundamentos e tal. Temos os filhos, vamos cuidar dos filhos, fazer a guarda compartilhada ou não, sei lá. Então as pessoas têm que ter essa educação. Assistindo, a semana passada, Cenas de um Casamento, que é uma série do Ingmar Bergman. É uma série com 2 atores, um deles a Eve Ullmann, que foi mulher do Bergman. E os dois atores apenas fazem toda essa série. Então mostra a cena de um casamento, a disputa, o amor, o ódio, o relacionamento e tal. Só que com a cultura europeia. Como as pessoas terminam um relacionamento sem este ódio, sem essa nossa cultura latina, essa cultura destruidora, essa cultura, não é minha, eu tenho que matar, não vai ser de mais ninguém. Então é muito importante as pessoas lerem para aprender, para descobrir determinadas coisas, né? E isso é fundamental. Agora, sinceramente, quando um homem bate na primeira vez numa mulher, isso o Rússio falou. Essa mulher tem que pegar o bonezinho dela. A partir de agora, meu querido, camas separadas, vamos nos separar. Porque um homem que comete esse tipo de coisa, primeiro é um covarde, aproveita da sua força física. E no fundo, talvez ele até gostasse de ser aquela mulher. Pois é, tem isso, né? Tem que entender isso aí. Claro. Porque para tu poder tentar justificar uma agressão dessas, claro, com essa fúria, com essa coisa assim, né? E eles já estavam separados. Eles já estavam separados, porque a polícia ele trata como ex-mulher. É verdade. Ele trata como ex-mulher e a polícia também trata como ex-mulher. Nós fizemos aqui, Magda, para insistir um pouco mais no assunto, qual é o método, qual é o ritmo, né? Há separação, o homem sai que nem um galã, um valente, na noite de segunda a segunda, pega todas as mulheres e a mulher, invariavelmente com filhos, fica em casa e mantém a sua estrutura. Sim. O que ocorre muito rapidamente, a mulher, por ter essa estrutura, por ter uma noção, por manter a noção de família, ela se reestrutura muito mais fácil. E este homem, ao perceber que a sua ex-companheira está se reorganizando, é aí que começa o conflito. Aí ele começa a medir comportamentos, ele começa que a ex-mulher tenha um determinado procedimento que, na verdade, ela também está pronta para reiniciar a vida, né? Então, eu insisto muito, o homem
não que existe parte melhor ou parte pior, eu sempre digo assim, numa separação, as mulheres ficam com os filhos, ficam com os amigos do casal, ficam com todos os relacionamentos, e o homem sai a curtir a vida, a fazer novas experiências. Depende, né, da razão da separação, né? Isso é muito efêmero. Isso é muito efêmero, porque isso é baseado em nada, né? A noite, pela noite, nos traz um vazio, né? Se tu não estiveres buscando alguma coisa mais concreta. Então, a mulher supera mais muito sólida, mais... Mas por que a mulher supera mais rápido? A mulher, para decidir se separar, ela leva bastante tempo, não é uma decisão de uma hora para outra, não, ela toma essa decisão analisando todas as possibilidades, o que vai sofrer, o que não vai sofrer. Então a mulher, ela faz esse luto antes mesmo de acabar o casamento, e ela não tem essa necessidade de sair, como tu disseste, ficando com todo mundo. Ela pra mostrar, ela não tem que provar nada. Não, ela constrói dentro dela mesma uma força que o homem normalmente não constrói. O homem quer mostrar que é o homem e tal, que pode pegar qualquer uma e tal, e isso acaba frustrando, sim, porque a gente sabe que sair de uma relação sólida, com filhos e tudo mais, e depois ter relações esporádicas e que não tem uma solidez, fica com uma, depois fica com outra, acaba um vazio muito grande. Então, alguns homens não conseguem realmente superar. Mas hoje eu estava escutando um psiquiatra falar das novas gerações, das gerações que estão se formando e do comportamento dos pais. Ele falou o nome da síndrome, e eu não vou conseguir olhar agora, porque é um vídeo, eu não consigo olhar, mas eu esqueci o nome da síndrome, mas sei explicar. O que acontece hoje na educação? O que a gente percebe hoje? Que os pais querem fazer os filhos felizes. Sim. Os pais querem fazer os filhos... Ok, e o que é felicidade? Que esse conceito do que é felicidade, primeiro, ninguém consegue fazer o outro feliz. O outro tem que estar feliz com ele mesmo. A felicidade, ela parte de dentro, ela não vem de fora. E o que o pai e a mãe estão fazendo? Não pode frustrar o coitado, não pode escutar um não, vai sofrer tanto, ele precisa ser feliz. Então pode, meu filho, pode tudo. Ou quem sabe assim, hoje que ele ficou 5 minutos mais no colégio, então vai ganhar um presentinho. E aí as crianças, elas não aceitam nenhum tipo de frustração, e a vida é a frustração. E aí ele explica que a parte da frente do cérebro é aquela parte que é treinada. Então, a criança tem que ser treinada para conseguir superar frustrações. E essa parte, ela diz o que é certo, o que é errado. Eu vou pegar aquela bola do vizinho. Não, eu não vou pegar a bola do vizinho. Ou eu vou sair para a festa. Eu não posso sair para a festa. Aquele freio inibitório, sim, ele fica desenvolvido nessa parte frontal do cérebro. E a falta do não do pai e da mãe afeta diretamente. Então, as crianças, elas não têm noção do que elas estão fazendo e da consequência daquilo que elas fazem. Então, estamos criando uma geração que depois eu não sei quais são as consequências de tudo isso. E aí, pais atribuem a educação à escola. Não, eu já pago muito caro, a escola é que tem que educar. Não, quem tem que educar é pai e mãe. Quem tem que educar é o avô na falta do pai e da mãe, o Dindo é a Dinda na falta do pai, porque isso é atribuição da família e não da escola. E conhecimento é a escola. Exatamente, ele diz assim, não é nível social, porque eu atendo pessoas de alto nível social que falam exatamente isso e dizem que a escola que tem que educar. Bom, se tu não consegue educar um filho, tu imagina a coitada da professora, tem que educar 40. E eu gostaria de aditar... A educação é outra, né, que a escola dá. É do português, é da geografia, é do não sei o quê. Eu gostaria de aditar o que a Carla nos trouxe aqui, há uma questão ainda dos pais que é muito mais grave, dos pais por hoje precisarem trabalhar ambos, exatamente, em 2 turnos e às vezes fazer uma pós-graduação, estar ausente também à noite nesse mundo competitivo. Hoje tu ter curso superior não é nada. Tu manda teu currículo. Tem empresas que já não recebem, cara, as empresas mais qualificadas, Magda, já nem recebe currículo onde tu só apresenta curso superior. Se tu não agregar a tua qualificação. É impressionante. Então, os pais, para se submeterem a isso, abandonam ou não conseguem estar tão presentes na vida e criam com eles um déficit afetivo que eles julgam que tem. E aí tentam compensar, então, através dos presentes, através das permissões, das liberalidades. Isso sim, Chicão, já te passando, isso sim tem feito com que as crianças tenham perdido muito do limite. Uma evolução da sociedade, só para linkar com o assunto que nós estávamos falando ainda, Chicão, eu sei que tu pediu a palavra, já te passo, é
é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é uma evolução. Primeiro, que libera a mulher daquele compromisso semanal ser só dela. E segundo, permite ao que o homem também passe a ter isso que eu digo que é a maior frustração do homem quando ele se separa, é que ele perde aquele sofá que ele viu o jogo, ele perde toda a referência afetiva com os valores dele. Ao passar a ter a guarda partilhada, ele passa a ter também a sua filha, os seus filhos com determinados dias com ele, ele cria seu novo habitat e dá mais estabilidade para essa criança. Mas sabe que os homens, eles estão mais participativos, isso precisa ser dito e precisa ser elogiado. Quantas vezes a gente vai no colégio, antes ia no colégio, só tinham mães buscando os filhos. Hoje, tu vais no colégio buscar, tem pai e mãe na mesma proporção. Sim, as tarefas, os trabalhos são iguais. As reuniões da escola, tem pai e mãe participando. Realmente, os pais... Ali você estava me perguntando, o vô trocou, né, a fralda, né, mãe? Eu digo, não trocou fralda nenhuma. Meu pai passava longe de trocar fralda. Mas o pai dela já assumiu isso, já Fala, trocou Chicão, e tudo. Eu sou vô que nem o Chicão, mas eu troquei como pai, eu já troquei. Não, tu diz que eu sou vô. Eu sou vô. Mas eu fui um pai que já trocava a fralda dos 3 filhos. A pauta é mulher, eu vou homenagear aqui uma mulher que é cerimonialista. O cerimonial é uma profissão praticamente de mulheres, que a mulher tem o talento e o carinho de fazer uma festa, fazer um casamento, de uma empresa, de um casal, uma coisa desse nível. Dificilmente um homem organiza esses eventos. E no Vale dos Sinos, uma amiga minha está há 15 anos completando a semana, a Viviane Pérez, cerimonialista, fazendo casamento, festas e tudo. A última dela foi uma festa num condomínio na frente da GM semana passada, e é uma pessoa assim muito legal para esse tipo de coisa, porque ela trata com vários tipos de pessoas. Quem vai fazer 15 anos, quem vai fazer uma balada e quem vai fazer um casamento. Aqui vai um telefone da Viviane, que é sempre legal para você fazer até uma festa pequena em casa, 995-851-111. Valeu. Olha, e fazer esse tipo de festa, Chicão Tofani, é a coisa mais difícil que tem. Porque tu tem que temperar assim, os temperamentos. Não é só isso, assim. Daí tu lida também, assim, com o nervosismo das pessoas, com a ansiedade, com a vaidade. Principalmente, assim, tu falasse agora de festa de casamento, festa de 15 anos, é difícil, a pessoa tem que ser muito preparada. Festa de empresa, tem que ter um time. Isso aí, é uma coisa muito difícil. Fazer tem muita gente que faz. Agora fazer bem fazer bem não é exatamente assim. Marli Barcelos. Eu estava pensando aqui, estava ouvindo vocês pensando sobre a vida da gente, como a vida da gente dá volta, né? Hoje as pessoas estão por aí, daqui a pouco estão em outro lugar e tal. E que o grande valor da vida, né? O sucesso da vida, melhor dito, é a insistência e a ação. A insistência e a ação. Ou seja, você insistir nos seus projetos, insistir nas suas metas e se preparar para isso. Quando dizem querer é poder, ok? Mas querer é poder desde que você se prepare para poder. O poder consiste em você estar preparado para determinadas coisas e para aquilo que é o seu alvo, que é o seu escopo. Esta é a grande verdade. Se você não insistir, porque muitas vezes as pessoas, primeira vez dá errado, vão procurar um trabalho, vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso, isso não dá assim, não, eu vou parar com isso, eu não dou sorte, eu não dou isso. As pessoas criam esse tipo de autodestruição como forma de compensação para explicar o seu fracasso. Elas não insistem quando pode, na próxima vez, a coisa dar certo. Então, eu sempre digo para as pessoas, eu estava comentando hoje de manhã na Rádio Pampa, a respeito disso, do sucesso das pessoas. Por que as pessoas são diferentes? Por que as pessoas são diferenciadas? Às vezes você encontra uma pessoa, a pessoa está bem, a pessoa está alegre, a pessoa está rindo, a pessoa tem sucesso na sua vida profissional e na sua vida afetiva. Como nós falamos aqui das brigas de marido e mulher, se não insistir no relacionamento, se não conversar, se não houver consenso, se um perdoar um pouquinho, outro um pouquinho, vamos sentar, vamos conversar, nós temos uma família, porque a coisa mais sagrada é a família. E por que os meninos e meninas, os jovens de hoje estão vivendo todos esses problemas? Pela desagregação da família. Não existe mais aquele conceito de família. Um camarada já está no 2º, 3º casamento, 4º casamento, a mãe também, essas coisas. Isso faz parte do mundo moderno. Então, temos que suprir aquilo que se parece um problema através da insistência, através da conversa, através de uma coisa maravilhosa chamada amor. Amor ao trabalho,
amor às pessoas. E nunca, eu já disse isso aqui, até comentei com a Magda dias atrás, nunca ter ressentimento. Porque a pior coisa do mundo é uma pessoa ressentida, uma pessoa amarga, uma pessoa que está sempre se queixando disso, guardando raivas. Amargura e ressentimento é a pior coisa do cria mundo. doença. Depressão. Hoje o futebol, que não tem nada de depressão, tem só alegria, e as tristezas do futebol faz parte da comemoração do futebol, teve 2 eventos interessantes. A Champions League abriu a sua, ou melhor, fechou a sua partidas de ida. Ontem o Liverpool ganhou do Roma e hoje uma coisa que a gente tinha preconizado na Rádio Granal, o Real Madrid é Real Madrid, não adianta. Ganhou. E jogou mal, hein? O Real Madrid chutou 4 bolas, jogou fez mal. 2 gols. Eu vi o jogo. O Bayern Munique chutou 17, fez 1 gol. E em Munique ganhou, do Bayern de Munique. O Bayern de Munique é um dos times mais ricos do mundo, tem 150 milhões de euros depositados no banco só para eventualidade. Olha só o poder desse time. E o Real Madrid passou. Outra notícia aqui da terrinha, o Internacional mesmo, passando por um momento difícil, contratou um grande lateral, o Zeca, que é campeão olímpico, joga nas 2 laterais, direita e esquerda. E hoje na Bombonera, o grande jogo que ninguém pode sair de casa, Magda, o Boca Juniors recebe o Palmeiras. Ah, pois é, né? Esse é o jogo para quem gosta. jogo, O Roger, todos os ingressos vendidos lá. E a Bombonera é estilo Magda Beatriz lá, a Bombonera. Isso aí, não tem. A Bombonera é a bancada da atualidade. A bancada da atualidade é a Bombonera. Isso aí, isso aí. E nada aqui é falso, é tudo de verdade. Tudo de verdade. E não tem ressentimento aqui. Chicão. Isso aqui não. Essa bancada. Vai um beijinho, adorei. Profissional, querido. Profissional. Mas nunca pensei já diferente. discutido com o Paulo Sérgio no programa dele, quando fazia com ele profissional, sair dali. Aí tu não tem noção do risco de vida. Eu ia dizer que não é a mesma coisa. Não é jogo tão limpo assim. Já não é jogo tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. Hoje não pode ter, né? Opinião. Hoje me ligou o senhor o Vitorino. O senhor Vitorino me ligou. Louco de saudade de nós. Tá louco de saudade, que vai voltar a 1000 por hora. A 1000 por hora, ele disse que vai acertar com uns por aí, sei lá. Ele disse pra mim que tá indo pra Nova York. Esse nome, tô fora, sou Ele vai... Tá proibido. Tá igual a separação. Não pode se aproximar 4 quilômetros. 200 metros. 200 metros não pode ficar. Eu entrei numa Maria da Penha. Medida protetiva. O senhor Vitorino está indo para Nova York. Ele morou em Nova York. Diz que ele morou ali na praça, ali e tal. Tudo bem, numa pracinha que tem lá. Ai, meu Deus. No Central Park. Eu não vou responder. Não fica quieto. O Magda é um tapa e uma sopro. Eu beijo um coice. Ele vai para Chicago, né? Diz que vai para Chicago, que tem uma namorada lá, não sei quem lá, que ele vai ver lá. E depois... Eu duvido que ele tenha falado da namorada. Isso é coisa deste sujeito. Eu não posso falar. Aí ele vai... Você tá louco para falar. Não posso. Aí ele vai para Recife ver a maninha dele, né? Então, parabéns, Vitor. Pare um pouquinho. Ele vai para Chicago e para Recife. É um tour. De Chicago, eu não sei que voo é esse, né? Que deve descer no Rio e no Rio fazer... Não, ok, mas ele não vai mais para Nova York? Não, vai não, Nova York, Chicago, Recife. Esse é o tour. Eu me comprometi de levar o nosso ídolo maior ao aeroporto no sábado. Olha, tu realmente é um estagiário. Eu, como estafeta de luxo, já assumi o compromisso. Mas ele te deu dinheiro para gasolina? Zerei a agenda de sábado, estarei disponível para encaminhar a delegação que acompanhará. Aí vamos fazer um bota-fora para ele na sexta-feira. Olha aí. Vamos fazer um bota-fora para o Vitorino. A sugestão é boa. Sexta-feira, tem que ser sexta-feira. Não, ele ficou meio chateado, negócio do pururuca, né? Não sei quem falou isso aí. Não falei. Tu falou que não sabia se ele tinha entrado no avião. Olha, que eu tô com a notícia aqui que tá dando rolo no Paraguai. Rolo no Paraguai, segundo colocado na eleição do Paraguai. O senhor Alegre está muito triste porque perdeu a eleição por 3 ou 4 pontos, está pedindo uma recontagem de todos os votos. A coisa está fervendo lá no Paraguai politicamente e aqui no Brasil todo mundo sabe que o dólar disparou, né? O dólar disparou com essa instabilidade política. 13,57. Bom, então mas o doutor Estevão Rodrigues, que é sempre um observador do que a gente fala, principalmente dos assuntos que tu lança, ele falou uma coisa interessante aqui. Quando o homem mata,
ele mata a facada ou num tiro no Ele rosto quer a destruir, mulher. ele quer destruir. O crime passional É o que o assim, Marne disse. não é uma execução, é um crime para tirar a beleza. É, exato. Eu fico muito com medo disso, entendeu? Eu tenho medo Alguém disso. te matar? Não, uma mulher queria me atingir o meu visual. A minha beleza. Mas o senhor já é arriscado, uma corta Eu queria mandar um abraço, Magda. Fala. Um abraço então ao doutor Esteu, que Grande figuraça. que é figuraça. Aquele barco dele que ele já teve Aquele o privilégio. barco, é um vocês andaram privilégio. namorando muito no barco, né? Quem teve o privilégio, eu quero dizer que estive entre os privilegiados. Barco do Fica amor, um abraço. É o barco do amor. E na lagoa é ele, o Vitorino e o Estevão e as consortes. O Vitorino estava acompanhado? Estava de segundo Estevão, estava. Eu não posso falar. Eu só não quero pela perder o direção assunto. do programa e da casa falar do nome Vitorino. Eu só não quero perder porque o Marne falou no preço dos juros, do valor do dólar. O dólar bateu 3,48 e eu não sou especialista no mercado, Marne, mas fui exatamente saber o que estava em face, o que dizia isso para o mercado, porque eu estou afastado desse mercado há muito tempo, né? Ele está sofrendo duas pressões. Uma são os juros americanos, Sim, né? Os juros subir. americanos que, por nortear todo o conceito mundial de economia, estaria pressionando a elevado. Mas fui saber as razões nossas aqui na terrinha, o que está fazendo. Na verdade, essa indefinição de candidatura à presidência da República tem sido com todos os especialistas das agências, nas duas agências que trataram do tema hoje, tratam exatamente isso. Além de não saber, cara, quem serão os candidatos, não se sabe o perfil de quem será o candidato. Isso é um absurdo. Então isso tem deixado o mercado extremamente instável e o viés é de alta e se trabalha com a hipótese de ele chegar a 13,50. Senhor Ruschel, hoje eu fui atacado com virulência. Virulência na Rádio Pampa. Virulência é um ataque de vírus? Isso. É o vírus Porque eu da disse influenza, hoje na Rádio Pampa, que o Lula vai acabar sendo candidato e que deve-se derrotá-lo nas urnas. É, isso aí. Aí já me chamaram de petista, mas foi uma enxurrada. Não, mais mas eu de tô 100 fazendo a leitura. Eu fiz a Por causa do leitura STJ, seguinte. do Supremo? Não, eu faço a leitura assim. Tu diz, pelo menos pelas decisões do Supremo, mas também porque até ele deve ir às urnas e ser derrotado. É isso aí que eu disse. Mas foi, Olha o que isso não é coisa de PT. O Marne disse, ele deve ir e ser derrotado. Marne, aí não só nada a ver com petista. Não, tu estás tão correto que é um dos balizadores do mercado, que o mercado acredita que o Lula será solto. E isso, exatamente por ele não ser... exatamente por ele não ter como o ajuste das contas públicas como meta, né? E isso é que desenrola Agora, todo esse problema. Agora, eu lhe faço a pergunta, o senhor como jurista. Não existe a lei da ficha limpa. Ele foi condenado e seguro. Como é que ele pode... Isso vai ser a desmoralização do judiciário brasileiro, da justiça brasileira, se ele for candidato. Por isso que eu dei um nó na minha cabeça hoje e as pessoas me atacaram com virulência. Então, o que eu vou fazer? Eu externei uma opinião, as pessoas não entendem. Aliás, as pessoas entendem o que elas querem. Exatamente. Né? Se existe lei, se existe a ficha limpa, então ele não pode concorrer. Mas é isso aí. Não tem ele concorrer e ele perder na urna. Não, ele não pode concorrer. A gente tem abordado o tema e tem tentado não ser repetitivo, mas é um tema muito atual. As pessoas voltam, eu imagino, tu na rádio deve estar sendo invariavelmente a te manifestar sobre isso. É que nós temos que separar. Existe a lei processo criminal, que o STF já pacificou e não aceitou colocar em julgamento. Até uma matéria que nós vamos analisar mais adiante hoje, não aceitou trazer a rediscussão da matéria. Então, do aspecto criminal, a matéria está parada, não tem fato novo. Agora, dentro do aspecto eleitoral, a ficha suja, a ficha limpa, há um tribunal eleitoral e poderá lá ser almejado uma liminar que poderá deixá-lo circunstancialmente como um ficha limpa. Então, é isso que o mercado trabalha com as possibilidades jurídicas ainda de acontecer. Mas, lógico, não há como fazer comentário definitivo sobre isso, exatamente pela complexidade da matéria, né? Em São Paulo, o SCAF está empatado lá com o João Dória para o governo do estado de São Paulo. O presidente da Fiesp, candidatíssimo, e pode ser o governador de São Paulo. Você vê como oscilou a política em São Paulo. O candidato do PT está lá na rabeira, etc. Não está acontecendo nada nem os outros candidatos. Então, um tem 22, 21 e o SCAF tem 19. Eles estão empatados tecnicamente. Eu achava que o Dória ia ganhar no início.
mas eu já acho que não ganha mais. Sabe por quê? O que vai rolar no Alckmin, na Lava Jato, vai respingando. Vai. Porque o pai político do Dória é o Alckmin. E o Alckmin, as pessoas vão conhecer a verdadeira face dele agora. Eu só queria linkar, porque não posso perder Eu, o particularmente, momento. nunca confiei. Seus óculos estão bonitos. Né? Muito obrigada. Eu nunca achei que o... eu tô ótima. Eu não tô ótima. Eu não tô nervosa, não tô nada. Eu acho que eu e o Chicão discordamos. Não, isso eu faço parte do negócio. Não, para aí. É uma bancada de discussão onde as pessoas são diferentes. Primeiro que é uma bancada, cada um tem a sua ideia. Não existe nada pessoal nisso. Sabe? E ponto. E eu continuo defendendo. Por isso que o programa é sucesso. Cada um defende a sua coisa. Foi extremamente respeitoso. Com ela, minha amiga, o debate foi extremamente respeitoso. Eu sou amigo dela. Segundo o senhor Vitorino, o programa tem 22 pontos de audiência. Não, eu não vou falar do nome de Não, deixa eu dizer uma coisa. Tem gente reclamando do Vitorino. Vitorino volta dia 21, gente. Vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência. Mas ele volta. O estagiário... O estagiário está aqui fazendo o que pode. Se já não tem... O estagiário tem que fazer para mim, não de gol de que vocês não sabem. Eu estou chegando aqui 4h30 da tarde, trazendo cafezinho para Mas o estagiário não sabe mais o que fazer. Não sei mais o que fazer. E ele, olha, para onde vai o cafezinho? O estagiário tem opinião própria, porque guarda compartilhado, o Vitorino é completamente contra. Eu conheço muita gente. Mas eu só falei nisso porque o Vitorino não está aqui. Se o chefe estivesse aqui... Se o chefe estivesse aqui, eu não me atreveria a contestar. Contra a guarda compartilhada. Eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente. Eu não faço guarda compartilhada, nunca fiz. Eu sou do tempo que, quando eu me separei, eu peguei a minha filha, botei embaixo do braço, fui lá. Não, primeiro eu fui no juiz e disse assim, quero me separar e vou pegar a guarda da minha filha. Aí, quando, no momento, digo, olha, eu já fui lá no juiz, claro, e peguei, peguei a guarda dela e tal, e botei embaixo do braço, peguei minhas malas e... É que assim, ó, nem todas as guardas compartilhadas. Nada, só tem de bom, só tem bom, né? Eu sou da teoria do Ruschel, mas cada caso é um caso. Guarda compartilhada precisa ser entre duas pessoas que pensam única e exclusivamente no filho. É verdade. Que não usam o filho como instrumento para agredir o outro. Em primeiro lugar, alienação é o filho. Parental. É o filho. Então, o filho é o principal de tudo e o bem-estar dele também é a coisa principal. Não interessa a relação entre os ex, mas sim do filho. Então, vamos conversar sobre o futuro colégio do filho, por exemplo, que é uma decisão que quem tem a guarda pode tomar sozinha, ou quando a guarda é compartilhada, os dois tomam junto. Porque as pessoas pensam assim, que guarda compartilhada mora com um e mora com o outro, a criança fica muito confusa. Não é necessariamente isso. Pode morar com a mãe ou pode morar com o pai, mas as decisões com relação à vida da criança, elas são tomadas pelo casal, ex-casal, não sei como é que se fala, pelo pai e pela mãe. Então, tanto o pai como a mãe têm uma participação muito grande nas decisões da vida da criança. Por isso é a beleza da guarda compartilhada. Agora, quando pai e mãe não conseguem conversar, aí a guarda compartilhada. Eu vou te dar uma outra, o que a gente não pode fazer é imaginar que se pode criar uma criança sem a referência masculina. Claro, por mais amor. Porque tem mães que fazem até por amor. Ó. Tem mães que fazem para agredir o pai. Tem gente que faz para agredir o ex-marido. Mas tem gente que faz por amor. Tem medo que o pai não vai saber cuidar e que tem aquele zelo. Mas a criança precisa da referência até para não transferir este afeto equivocadamente para uma pessoa. Mas aí tem uma coisa da guarda compartilhada que eu acho muito esquisito. Tá? E vou aqui falar de peru. Essa coisa assim, ó, daqui a pouco o pai quer menos para o filho e a mãe quer mais para o filho. Esse é que é o problema de pegar a opinião dos dois. Como que é menos? Não, em alguns momentos, claro, sabe? Porque aí nós vamos entrar numa outra coisa. A mãe tem condições mais que o pai. Mas aí o juiz determina uma pensão que é dada, ou que assim, mas aí ele dá R$200 de pensão. Magda, querida, por isso que o direito não é uma regra como a matemática, não é uma ciência exata. Por isso que entra o talento dos profissionais que assessorarão isso e faz diferença. Assim, um bom profissional, ele vai fazer diferença no exercício disso aí, visando sempre a criança. O que a gente não pode, e era isso que ocorria, e a gente brincou que o Vitorino tem essa opinião, ele vai poder explicar
explicar na bancada por que ele tem opinião contra a guarda compartilhada. Porque ele acha que os pais não estão pagando a pensão alimentícia com guarda compartilhada. Estão querendo a guarda compartilhada para não pagar. Exatamente. Para não pagar e, no entanto, muitas pessoas pagam, na verdade, o pai paga o colégio, a mãe paga o plano de saúde. Ok, é legal. Alguns acordos estão sendo feitos nesse sentido. Que não deixa de ser ele está pagando uma pensão, eu sempre lembro, há o advogado das partes e há o Ministério Público. Não há menor envolvido sem que haja na prestação jurisdicional um juiz e um procurador representando o menor. Então, os advogados que visam o melhor para o seu cliente, mas há ali um protetor daquele menor, que é exatamente o Ministério Público. Então, não há como esse menor ficar descoberto numa decisão onde precisar uma decisão definitiva entre um e outro. Agora, dona Magda, eu só gostaria de dar uma frase aqui. Vamos amar os nossos pais enquanto os conhecemos. Nós falamos da alienação parental, muitas vezes, quando os casais se separam, na grande maioria das vezes, um fala mal, aquelas coisas, aquelas histórias horrorosas que a gente conhece. E muitas vezes um filho ou uma filha fica muitos e muitos anos sem falar com o seu pai ou sem falar com a sua mãe, mas em maior parte sem falar com o seu pai. Daqui a pouco o pai vai embora, né? Enquanto os temos, se conhecemos. Mas a frase é essa, os conhecemos. Enquanto você conhece, depois você não vai ver mais, você não vai conhecer, pelo menos é o que o autor da frase... Português, então, o autor da frase, até coloquei o nome aqui, chama-se Cícero Burke, o nome do autor dessa frase, que eu pensei. Então, as pessoas devem amar os seus pais. E se tiver alguma dúvida, alguma reticência, alguma coisa contra, converse com seu pai. Muitas vezes filhas, muitos e muitos anos sem ver o pai, sem falar com o pai, não conhece o pai, não sabe o lado do pai, não sabe as razões do pai. E eu me lembro da filha do Fábio Júnior, daquela menina muito bonita que é atriz, a Cléo Pires, que disse o seguinte: olha, ficou muitos anos de mal com o pai dela, muitos e muitos anos, e um dia ela chegou e eu ouvi ela dar essa entrevista, não a conheço pessoalmente. Ela disse o seguinte: olha, eu não sei se estivesse no lugar do meu pai, eu não faria exatamente as mesmas coisas que ele fez. Eu achei isso maravilhoso, esse reconhecimento de uma filha. Eu vou dar um depoimento pessoal. Eu vou dar um drops bem rápido antes do Ruxo, porque o Ruxo pode estender mais, uma coisa mais interessante. Não, ele quer dizendo que ele vai deixar o Ruxo estender mais. Fala. É o seguinte, vou dar um alô para um amigo meu, o Beno, que falou uma coisa social muito interessante em termos de lazer de Novo Hamburgo. O boliche é uma instituição que em Porto Alegre não existe mais. Vamos jogar boliche. E no interior, cada vez mais o boliche continua. No Novo Hamburgo, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, os namorados vão tudo jogar um boliche e tem um pub na extensão e uma casa noturna. Ele tem uma dessas aí em Novo Hamburgo. Tem em São Leopoldo. É gozado como a gente mora a 40, 30 quilômetros de distância de uma cidade ou outra, e os hábitos são tão diferentes, a cultura é tão diferente. E outro lance, o Beno disse que eu estou hoje verdadeiramente escantofane, com os óculos Ray-Ban estilo caçador, com 2 relógios Divas e roupa preta, e que eu uso às vezes roupa branca, azul, não gosto, rosa, azul clarinho, por causa das camisas que levam o meu nome, mas não é legal. Eu gosto desse estilo camiseta, uma linha homeless. O Ruxo convidou o Vitorino para jogar boliche, né? Ele disse que eu não posso falar. Mas jogar... Não, o Vitorino e boliche aí não combina. O Vitorino pegou a bola, pediu para auxiliar, porque não tem força para levantar a bola. Mas me parece que aí rolou com a bola. Do Gustavo aí ele levantou a bola. Olha ali. E rolou com a bola. Ele foi junto com a bola. E fez street flash. O Ruxo que contou. Tá aí o Ruxo, depois eu, viu, mano? Tá aí, telespectador. De novo, eu fiquei vermelho. O Vitorino não tem direito de defesa, coitado do Vitorino. Eu não posso falar o nome dele. 2 vezes, eu tô contando pra ele, pediu pra eu gravar. Mas o Ruxo tá ali. Aí eu separei o WhatsApp, a gente não leu nenhum WhatsApp. Tá, então antes de tu ler o WhatsApp, é que eu preciso que tu informe uma coisa. Desde cedo, a Denise Sade perguntou assim, ó: peça pra Carla informar o vídeo que ela assistiu sobre educação dos filhos, gostaríamos de assistir. Eu vou compartilhar no Facebook, na minha página, na minha fanpage, Carla Krieger, tá? Eu vou compartilhar lá, outras pessoas também estão me pedindo aqui no WhatsApp. Falando no WhatsApp, Carla, por que não lês o meu WhatsApp? Não faz que nem o Chicão. Encontrei ele no shopping Praia de Belas e perguntei se era o Chicão. E ele disse, sou o irmão dele.
Eu digo, porque é um aluguel tão grande. Não, cara. Não, a Tânia Alves ficou muito chateada. Com razão, devia ser o irmão do Chicão mesmo. Não era o Chicão, é que é muito aluguel. Eu tava lá correndo ali. Eu sou o irmão. Que te mantém aqui. Que barbaridade. Sou o irmão. Já o Thiago. Que vergonha. Que vergonha. Vergonha alheia agora. Vamos pedir desculpa para a telespectadora em nome do Chicão. Não, terceira vez não que posso falando Vitorino. 3 vezes. Eu tô anotando que depois você vai postar no zap. Thiago de São Léo diz: boa noite, bancada. Em meus relacionamentos sempre tive um lema. Se estamos juntos é porque gostamos um do outro. No momento que achamos que não tá um mais afim do outro ou não gosta e tal, segue a tua vida que eu sigo a minha. Ninguém é dono de ninguém. Essa é uma realidade. Já o André Gonçalves, deixar um presidiário concorrer é o maior vexame do planeta, de todos os tempos. Parem com isso. Urna não é juiz. Depois ele continua, o Ibope e o Datafolha estão criando uma narrativa em que só os petralhas acreditam. Essa história de feminicídio já encheu, pois parece que todos os homens são autores de casos passionais. Negativo. Casos passionais são entre os casais. E o André tem razão, porque tem muitas mulheres que também cometem. Eu já apanhei pra caramba. Não, mas os índices... E bateu. Aí apanhei. Olha, tu é Os índices, respeitosamente ao André, mas os índices são desastrosos de feminicídio, amigão. Não é uma brincadeira ou não é uma má vontade da bancada, não. Foi contado um caso de um homem que matou a mulher. Nós nos referimos a esse caso. Exatamente, mas tem uma britânica, tem um caso de uma britânica que passou e ela era jovem, assim, ela é jovem, e o namorado também, mas ele passou, assim, uns 6 anos, a primeira namorada, e ela fazia tortura com ele não conseguia sair do relacionamento. Mas Ele é sadomasoquista. Mas tu não consegue sair, eu não conseguia sair. Eu dizia, segunda-feira eu vou sair. Que nem largar um cigarro, eu não conseguia sair. Ela machucava ele, Chicão, machucava, até que os vizinhos se envolveram, denunciaram, até que o próprio guarda chamou ele dentro da ambulância e disse, não, agora tu vais me contar o que está acontecendo. E aí ele não contava. A melhor coisa do mundo é quando a mulher... E ela é bem bonita, Chicão. E talvez... Ela bate no homem e trai o homem, porque no outro dia tu manda os carnê dela todo pro outro reizinho dela. O cara abraça o almanaque. A dona Sandra Afonso, de 73 anos, me encontrou e perguntou se eu era o Ayrton Russo. Aí, tu dissesse que era. Um abraço pra ela. Ao contrário do Chicão. Eu quero mandar um beijo. Um abração pra dona Sandra Afonso. E eu era o Ayrton Russo. Eu quero mandar um beijo muito grande pro Dudu. Pro Dudu, que é filho de uma amiga minha, radialista, né? E eu tinha o sobrenome do Dudu anotado e deixei o papel lá na sala. Dudu, um beijo, obrigada. Eu sei que tu nos assiste sempre. Muito obrigada. Carla, o que mais tu tem aí? Aqui as pessoas estão perguntando pela Jéssica, talvez não tenham assistido o programa de ontem. A Jéssica saiu do Atualidades Pamba, mas foi galgar outros caminhos também de muito sucesso, de muita luz. Com certeza. E a gente fica muito feliz. E também perguntou do Vitorino, o Vitorino volta. O Vitorino está em férias. Vitorino está em férias. Outro assunto, fala. Não, pela saída da Jéssica, ficamos perdidos em lágrimas ontem aqui. Não pôde assistir essa bancada. Magda, eu tenho notícia. Porque tá difícil linkar com os assuntos. Não, mas não precisa linkar, não precisa linkar. Eu tento entrar para ter uma sequência. Às vezes. Mas pode falar de marciano, porque nós estamos falando de novo o assunto que vai e volta da questão do Lula. E nós trouxemos aqui, o PEN tinha entrado com aquela ação onde ele pedia que fosse rediscutido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com pedido de liminar, para que fosse rediscutida a questão da prisão em segunda instância. É uma matéria super atual que tratamos há 5 minutos atrás. E, na verdade, o PEN, então, retirou. Lembrando, como nós já tínhamos tratado disso, o PEN, essa ação é aquela que o advogado, o Cacai, quando impetrou, na verdade, queria livrar toda aquela turma da Lava Jato. Como aquela turma da Lava Jato não escapou, só ia escapar o Lula, eles montaram para tirar a ação. Então, a ação foi retirada, ainda precisa, a decisão foi hoje, mas ainda precisa do aval do ministro relator, ministro Marco Aurélio, que está com o processo. Então, sobra uma ainda, que é aquela apresentada pelo PCdoB, que também está com o ministro, também é um pedido de liminar e que aí sim poderá produzir fato novo. Bom, chegou a hora boa, gostosa, saudável e ó, que a sorte está lançada.
Voucher no valor de R$70 que você está ganhando de presente do pessoal do Chalé da Praça 15. Ali no centro da cidade, um lugar bacana, um lugar histórico, dos desenhos e dos cenários mais bonitos que nós temos de Porto Alegre e que ao longo destes tantos anos que tem aquele chalé, que foi preservado depois, porque ele é tombado pelo patrimônio histórico, pelo Idemir Simonetti, e que hoje abriga almoços, happy hours, jantares maravilhosos. E você que está nos assistindo e que usa o WhatsApp para se comunicar, que é o 999-777001, 999-777001. Hoje é você que participa. Então, assim, o Marne Barcelos vai dizer uma frase, você tem que reproduzir a frase exatamente como for dita pelo Marne Barcelos no seu WhatsApp e botar o seu nome completo e o número do seu documento, certo? Lembrando que, vou dar uma cola para vocês, Chalé da Praça 15, o 15 é em números romanos, senão você não passa aqui, né? E é o X e o V, tá? Então, assim, o Marne vai dizer a frase, você tem que reproduzir a frase exatamente como ele disse, colocar o seu nome completo e o número de um documento, identidade ou CPF. Marne Barcelos. Happy Hour no Chalé da Praça 15. Ponto. Boa comida, negócios e prazer. Boa comida, negócio e prazer. Eu acho que lá, porque quando você vai para um happy hour, você convida um empresário, alguém conhecido seu, que você quer fazer um negócio e tal. Você vai ali, toma a sua cerveja, o seu chopp, o seu uísque e tal, come alguma coisa. E é um momento também de prazer, além do momento de negócio. Vou repetir, happy hour no Chalé da Praça 15. Boa comida, vírgula, negócios e prazer, ponto. Muito bem. Tem que escrever exatamente assim como o Marne disse, certo? Daqui a pouquinho... Já tem? Happy Hour no Chalé da Praça 15, ponto. Boa comida, negócios e prazer. Fernanda Skripski. Fernanda Skripski. Fernanda, você ganhou rapidamente aqui o voucher no valor de R$70. Você tem 30 dias para usá-lo, tem prazo de validade. O Chalé da Praça 15 fica no centro da cidade, em frente ao mercado público. Desde amanhã, no almoço, happy hour com música ao vivo e também à noite com jantar. É só você chegar lá e se apresentar com um documento com a sua foto. Obrigada pela participação e não mandem mais nenhuma frase para o WhatsApp, porque já está encerrado. Quem se lembra do Joesley? Eu lembro muito do Joesley. Pois eu queria ter me dado com o Joesley. Eu vi que ele era um grande, estou descobrindo agora que ele era um grande distribuidor de malas de R$500 mil. Ai, tu perdesse essa. Perdi. Eu podia ter entrado, hein, Carlos? Podia ter recebido umas malas, já que tudo que é lugar, todos os depoimentos que ele tem dado, ele conta que entregava malas de R$500 mil. Agora, Marne, ele entregou uma para o senador Ciro Nogueira, PP do Piauí. Sim. Esse é o depoimento que ele deu à Polícia Federal. Ele tem áudios e vídeos contando que na casa do senador... Tudo planejado. Na casa do senador em São Paulo, na garagem, ele entregou, ele estava junto com o seu diretor, que também esteve preso, o Ricardo Saldi, é o diretor dele, também foi objeto da delação. Ele foi junto lá e entregou uma mala de R$500 mil na garagem dele lá. E tudo gravado, tudo documentado, a Polícia Federal recebeu os áudios agora e espera-se então o desenvolvimento. Ainda não vai haver a denúncia, ainda não foi recebida por um juiz, mas então temos aí mais um depoimento gravado de entrega de uma malinha de R$500 mil. Mas vem cá, tudo planejado, tudo gravado, tudo isso, tudo aquilo. Mas se a pessoa é honesta, ela não aceita os R$500 mil da mala. Claro. Então não adianta dizer que é gravado, que tudo mais, entendeu? Porque se a pessoa é uma pessoa honesta, ela não vai aceitar. E tem o áudio pedindo o dinheiro. O áudio é pedindo dinheiro e depois o ato da entrega, porque tem que ter o pedido e confirmar que houve a entrega da mercadoria. Vocês lembram daquela desembargadora lá do Rio de Janeiro? Aliás, eu vi a fotografia dela, uma moça bonita, pelo menos de aparência. O STJ aceitou uma queixa-crime contra essa desembargadora que espalhou mentiras sobre a Marielle Franco, aquela vereadora que foi assassina.
verdade, né? Ela ofendeu pedindo um paredão de fuzilamento para o deputado Jean Willis, e essa mulher que foi chamada de Leviana, né? Leviana, a desembargadora, tinha ligação com o Comando Vermelho, disse ela, a desembargadora. Nessa denúncia, o Willis é defendido pelo deputado e advogado, o Valdir Damus. A ministra deu 15 dias para a magistrada se defender. Então ela vai dizer que aquilo foi no momento, num arrobo, foi uma coisa que ela ouviu falar, né? Quer dizer, as pessoas, o que está acontecendo hoje, me parece, é que as pessoas repetem como papagaio, né, aquilo que os outros falam. Elas não vão averiguar se aquilo é verdade, não vão saber se tem fundamento, tudo isso. Então, o que me causa tristeza é isso, que uma desembargadora tenha que responder ao Superior Tribunal de Justiça por calúnias infâmias contra uma pessoa morta e contra o deputado. Ela compartilhou sem saber se aquilo era verídico ou não. Ela compartilhou simplesmente. A pessoa precisa checar se aquela informação ela é verdadeira ou não. A nossa telespectadora Elaine Walterman me informa que o nome da síndrome que eu falei sobre as crianças e tal é a síndrome do imperador. E ela tem razão. Se chama síndrome do imperador. Olha aqui, ó, falando sobre justiça ainda, a professora aquela de Novo Hamburgo, que dentro das propostas da escola, onde ela dava aulas, né? No ano de 2017, numa alusão ao Dia Internacional da Mulher, ela resolveu explorar com os seus alunos do primeiro ano do ensino médio a temática da violência de igualdade de gêneros e alguns vídeos daquela campanha He for She, que é justamente da ONU e que trabalha muito com agressividade, com coisas de mulher também. Aí, um dia, 2 depois, e isso aí ela não tirou do nada, ela fez isso porque o colégio se propunha a isso. Aí o irmão de um dos alunos, ela começou a receber cópias com o texto que ela postou no Facebook, pelo Facebook do irmão de um dos alunos, enfim, e aí acabou formando uma confusão, e a professora, dizendo que a professora estava ensinando ideologia de gênero e coisas do tipo. No final das contas, ela acabou tendo muitos problemas, entrou na justiça e agora ela na época foi acusada de incitar homossexualidade e infidelidade. E ela agora será indenizada por R$ 3.500 pelas coisas que o aluno aquele fez. Claro, deve ser os pais deles que vão, porque ela teve muitos problemas, obviamente, né? E o caso foi para a justiça e agora tem o parecer favorável à professora, fixando R$ 5.000. O irmão do aluno recorreu e o caso voltou a ser analisado, aí ficou em R$ 3.500. Na verdade, muito menos que o valor é a decisão. Ela teria ido para... Exatamente, é a decisão. O valor é o de menos. Essas indenizações de juizados especiais são valores baixos, circula entre esses valores aí, mas eu acho que deve ter lhe confortado foi ter o judiciário ter dado essa resposta. Eu não queria deixar passar a Constituição, a Constituição de 88, ela deu ao juiz poderes, garantias constitucionais que são importantíssimas, né? Ele não pode ser transferido, nem se quiser, não pode nem ser promovido se não quiser, ele não pode ser levado para um lugar melhor se ele não aceitar. Tudo para garantir ao juiz que ele possa ter a decisão soberana de não ser pressionado para uma decisão. Porém, o que nos sobra a nós, brasileiros, quando podemos ver pessoas deturpando uma garantia constitucional, é que existe a corregedoria dentro da própria justiça, que então ela sim pode punir se vê esse juiz. Então, quando eu vejo juízes parciais, juízes emitindo opiniões sobre processos do quais não participam, ou às vezes emitindo opiniões até sobre processos que participam, sem se dar por impedidos, porque eles podem ter opinião. Claro. Né? Eu tenho opinião, se é sobre um determinado assunto. Eu emito opinião, mas vou lá e declaro no processo, eu estou impedido. Estou impedido. É meu parente. E nós vemos juízes dando opinião, falando de política hoje como se fosse... Completamente envolvidos, inclusive. Completamente ministro da Suprema Corte, o senhor Gilmar Mendes. Exatamente. Não, o exemplo... Isso aqui é constante. Eu estava falando no magistrado, na figura do juiz simples que nós lidamos aí. Então, ele está totalmente garantido pela Constituição, mas essa Constituição foi para protegê-lo e não para lhe dar superpoderes. Né? Sem dúvida alguma.
como? Algum e-mail, algum WhatsApp aí, que Carla, antes da gente... A Elizabeth disse que tentou ser minha amiga no Face, mas não conseguiu clicar, porque já tenho 5.000, mas na verdade é no minha fanpage, aí não tem limite. É só procurar Carla Krieger na fanpage, que daí não tem limite. E eu separei outras manifestações dos nossos telespectadores. Meu nome é João e estou morando em Barcelona. Oh, que maravilha! Assistindo o programa, olha só que legal. Queria sugerir o escândalo do dia por aqui. Olha o que foi o escândalo do dia. A renúncia da presidente de Madrid, ou do presidente, não sei, por furto em supermercado. Na verdade, Carla, impressionou a informação, porque hoje em dia, como se diz a expressão, é um grande Big Brother. Já assisti as imagens, é constrangedor, porque tu te imagina numa das nossas lojas aqui, não vou citar, mas imagina numa loja, tu está saindo e vem o segurança e diz assim, espera um pouquinho, abre a sua bolsa, tudo filmado e tirou um pote de um creme. Desses creme, vocês que vocês usam aí, tudo gravado. Creme, depois e aí, uso bastante. Vamos voltar, bastante. E aí, mas uma pessoa, uma autoridade. Não, eu estou dizendo, o ato é de uma pessoa que tu imagina, uma pessoa com dificuldades para roubar um potinho num creme. E aí, quando se foi ver, ela virou notícia mundial, muito rapidamente, explodiu como um cargo e ela renunciou. E a informação é do último. Por isso que nós entramos no programa aqui, foi notícia bem do fim da tarde. Né? Por que os outros aqui no Brasil não renunciam? Isso é verdade. Os outros são pegos com as malas. Porque eles roubam mais do que um pote. E depois eles pegam, eles são filmados também, com malas de dinheiro e tudo mais, mas não dera dele. Mas para vocês que não viram, é constrangedor. A mala sendo aberta, o seu segurança tirando o potinho de creme ali, e aí quando foca a figura da pessoa, aí ficam todos estarrecidos. Né? Que loucura isso. É impressionante, né? E esse telespectador, então, é também ouvinte da Rádio Pampa, Mário Barcelos. Isso. Hoje de manhã ele ligou para a rádio. Lá diretamente de Barcelona. De Barcelona, né? Vive bem. Deve viver bem. Deve estar muito... Mas quem não está bem é quem fez aquela revolução lá em Barcelona, né? Que está com pedido de extradição, com o Carles Puigdemont. Para ele tá ruim, né? O Carlinhos. O Carlinhos? Esse autor é Carlinhos, porque ele vai embora, ele foge, ele começa uma revolução e o líder da revolução pede asilo em outro país, eu tenho que enfrentar a revolução. Mas aí me prender, o governo de Madrid ia me prender, mas aí me prender e eu sou um herói. No caso deste tipo de revolução, a independência é lá da Catalunha, né? E o grande problema é que nenhum país da Europa vai apoiar esse movimento separatista, inclusive o outro movimento separatista, que eu já comentei aqui, do País Basco, Bilbao, País Basco, que tem uma parte do seu território dentro da Espanha e outra parte dentro da França. A França jamais vai tolerar isso. No momento em que a Catalunha sai do Estado espanhol, evidentemente que o País Basco também vai querer, né? Então vai haver, na Alemanha, algum Estado alemão vai querer ser independente, porque a Alemanha foi formada por 24 reinos, unidos a partir de 1860, na administração do senhor chanceler de ferro Otto von Bismarck, que foi o grande articulador do processo alemão. Quer dizer, daqui a pouco vamos ter um rei na Itália. A Itália, né, que era um conjunto de reinos também, a época de Garibaldi, unificação da Itália e tudo mais. Então, a Europa não aceita esta divisão, essa secessão dos seus territórios. Eu sou a favor dos movimentos separatistas, e todo mundo sabe por quê? Por causa que os países, na realidade, são os grandes gigolôs dos estados que produzem. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui. Califórnia. O PIB da Califórnia, ele, per capita, é o dobro do PIB americano. Então, a Califórnia sustenta o Oklahoma, sustenta os estados americanos fracos. Só que a Califórnia se adiantou e fez uma legislação própria, então o que ela consome, o que ela produz, fica lá. Então, a Califórnia é rica. Segundo exemplo, se você analisar a Catalunha, 25% do PIB espanhol vem de Barcelona e outras cidades da Catalunha. Mas só que lá são estados autônomos. E eles sustentam Madrid. E é a mesma coisa que São Paulo. São Paulo sustenta o Nordeste que não trabalha, sustenta todo o Brasil, São Paulo. São Paulo, se fosse um país, seria o maior país da América do Sul e um dos 10 países mais ricos do planeta. E o Brasil, sem São Paulo, seria quarto mundo. Quarto mundo total.
total. Se São Paulo fechar a fronteira, 32% do PIB brasileiro. Nós morremos de gripe aqui, porque não tem nem aspirina. Tudo é produzido em São Paulo. Todo o Brasil é gigolô de São Paulo. Então os paulistas têm que ficar bravos nesse sentido aí. Ele deveria ter um movimento separatista. O senhor quer ir para São Paulo? Como o Rio Grande do Sul deveria ter um movimento separatista, eu acho. O senhor quer ir para São Paulo? Não, eu não gosto de morar em São Paulo, não gosto daquela cidade, não tem nada a ver comigo, cidade cheia de edifícios. Eu sou um cara da natureza. É do nude, só pode ser do nude, né? A tua natureza foi só pra te pelar, meu Chicão. Claro, é um artista. O Chicão Tofani. Menos é mais. O Chicão é menos é mais. Ainda menos bem roupa, que melhor. depois que ele nasceu, jogaram a forma fora, porque 2 eu não ia aguentar. 2 eu não ia A aguentar. produtora não diz nada. Não, ela tá guardando tudo pra falar contigo depois do programa. Fala com a Magda, e fala com o Ruth, fala com o Mário aqui. O Mário fica atacando os coleguinhas aqui. Olha aqui, ó, Mário Mário fica Barcelos, fazendo por horrores aqui. favor, fala com Em tendo sido citado, Vamos lá, vá. eu quero lembrar que tivemos o maior rombo da história este mês com as contas públicas. Contas públicas, déficit das contas públicas, para entender, é quando tu arrecada menos do que tu gasta. E este mês, como foi o maior da história, nós arrecadamos menos apenas a quantia de 24,9 bilhões apenas um mês. É uma coisa extraordinária. Aí eu fui atrás dos números, Mário, para me inteirar. O Brasil trabalha com uma ideia de terminar com um déficit de 159 bilhões, isso que contingenciou 18 milhões, tirando da saúde, tirando de diversos rubricas da cultura que precisavam muito dessa verba. Tudo isso em função do quê, Mário? O que nós temos discutido aqui, a tentativa do Temer de virar candidato. Ele está querendo criar uma agenda positiva. Então, ele está preparando para o dia 1º de maio, ele mandou os assessores dele fazer um estudo que ele quer dar aumento para o Bolsa Família. Ele quer dar um aumento extraordinário. Não, ele quer dar um aumento extraordinário. Ele quer dar, se for a inflação, seria um 3%, mas ele quer dar 12%. E aí os assessores não quer dizer não para o chefe, mas estão enlouquecidos. Como é que vai se produzir um aumento desse? O aumento foi dado para os planos de saúde, 13%, então. Exatamente. Eu vou parejar o Russo numa coisa que é o ponto fraco da direção do Grêmio, que é uma coisa que eu condeno pra caramba. A beleza é uma coisa que discrimina as pessoas. Eu sou discriminado em inúmeras coisas por causa dos outros homens feios. Mais ou menos assim. Tá bom, ok. Pares na Guerra de Troia por causa de Helena. E eu saí hoje na internet com uma foto com um amigo meu. Menelau se ferrou. Todo mundo se ferrou naquele rolo. Aí eu saí hoje na internet com uma foto com o jogador de futebol mais boa pinta que teve no Rio Grande do Sul, que é meu amigo Brian Rodrigues. Sabe o que o Grêmio fez? Fritou Brian Rodrigues. Sabe por quê? Porque era bonito. Tu acha? Ele é um dos melhores cabeceadores do mundo. Ele tinha que jogar na bola aérea, tinha que cruzar a bola para ele e fazer. Assim era o Jardel. O Jardel não era um jogador com bola nos pés. E agora o Brian Rodrigues. Agora eles não fritam o Jael. O jogador hoje, no Brasil, tem aquela lenda. O cara tem que ser feio. Eu não sei o que eu faço com a minha notícia. Eu estava no meio de uma notícia e ele resolveu falar do... que bom! Todo mundo queimando o Brian Rodrigues na internet. Então, sabe? Não, isso é problema da coordenadora. Não, e a direção do Grêmio não deu apoio. Só o Jorge Alimão, que o jogador é dele. Ah, tá. Encerrou? Agora pro Jael eles dão apoio. Vários bons jogadores. Vamos lá, o que é o assunto. Eu vou terminar. Eu acho que tem que começar de novo. Que estava em meio. Estou dizendo, então, ele não só quer dar um aumento na Bolsa Família, como ele determinou o presidente do BNDES que traga... De novo BNDES. O novo BNDES. Que traga... de novo BNDES. De novo BNDES. Que acha algumas coisas para ele poder anunciar no 1º de maio para as micros e pequenas empresas. Ele está tentando criar desesperadamente uma agenda positiva para lançar a sua candidatura, que hoje já é voz corrente de que virá. Né? Eu acho que vai virar de cabeça para baixo. Ele também não é condenado em segunda instância, o Temer? Não tem uma condenação em segunda instância? Não tem nada. O Temer não tem. Eu inventei que ele não podia se candidatar porque ele já está, mesmo que tenha sido, se fosse vice, ele já é presidente. Não, ele pode se candidatar. É lamentável, porque eu não tinha entendido isso, eu já estava fazendo voodoo para ele. Eu só não sei se como estratégia
Eu só não sei se como estratégia ele quer anunciar a candidatura para que o café dele fique quente pelo menos até o último dia, porque quando ele disser que não vai ser mais, vai começar a aparecer denúncia de tudo que é lado, né? Então eu não sei se ele tenta manter a áurea de candidato. O Ruschel, nesse teu assunto, eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez os juristas não gostam muito, mas é uma questão de ética. Essa tal de delação premiada, para mim, é um maior absurdo que tem. Você mostra que o cara é um traíra. O cara faz tudo, vai lá, entrega a todo mundo e depois ele sai rindo, andando. Esse Joesley é o Joesley. Por isso que eu admiro o Zé Dirceu. Não concordo com o Zé Dirceu, sou anti-PT, mas o Zé Dirceu mostrou que ele tem uma dignidade. Não interessa para que lado vai a dignidade. Não importa. A ideologia dele é de esquerda. Mas ele mostrou que ele não entrega os colegas dele. O resto tudo entrega. Então tu rouba tudo e entrega. Olha, eu acho que na época... No mundo do crime, tu é eliminado. Os caras matam. X9? Mas aí o que acontece? Se não acontece a delação premiada e não tem aquele que entrega, nunca se chega no peixe grande. Só os peixes pequenos são pegos, porque o peixe grande nunca se pega. As delações, elas só servem quando a pessoa tem o que informar e fala de outras pessoas que têm um poder maior na rede de corrupção. É para isso que serve a delação premiada. Chicão, eu trouxe aqui o nome do delator lá do senador, do governador, ex-governador do Rio de Janeiro, que já está com mais de 100 anos de condenação e se descobriu ele em mais de 10 operações, ele tinha negócios em tudo isso, só foi possível através da delação de um homem que estava condenado a 20 anos, ele trocou os 20 anos por 6 anos de prisão, mas o bem maior da sociedade em fazer com que esse homem não fique 20, fique só 6, mas oportunizando que se pegue dezenas de falcatruas. Mas nos Estados Unidos a delação premiada é diferente. Nos Estados Unidos o Joesley Batista não estava na rua. Claro que não. Claro que não. É que lá também tem justiça, tem prisão, as pessoas vão para prisão, mas eu quero te dizer que o Joesley foi para cadeia, mas depois aquela turma acaba soltando, né? Isso que acontece. Mas a delação premiada não é do Brasil. Ela veio importada do Brasil. Se faz pelo mundo a delação premiada. Não, porque senão fica com a ideia de que só existe delação premiada no Brasil, né, Chico? Não, mas tem que ter algum lugar para moleza no Brasil. Falando nisso. Não, tem que ter algum lugar. Mas tu não acha que o Joesley tinha que estar na cadeia? Mas é óbvio. E ele não está. O Joesley fez a pior coisa que eu entendo de tudo isso. Depois de toda a delação, ele pegou um jato e foi para Nova York. É o fim da picada, um deboche. O cara não podia sair. Um deboche com a sociedade. Sabe? Quer dizer, não podia ter saído ali. Agora a delação premiada mostra também a incompetência dos investigadores também. Dos procuradores, que sem a delação eles não chegam no grande, então... Mas não é incompetência, não é que o negócio é muito bem articulado. Alguém tem que conversar para começar a puxar o fio, né? E daí olha quanto não estão dando conta de tudo que tem, né? E com relação à delação premiada, repercutiu muito a decisão ontem da segunda turma do STF de não aceitar determinadas provas que fiquem, né? Com relação às delações do próprio Joesley, que não permaneçam com relação ao ex-presidente Lula com o juiz Sérgio Moro, que sejam encaminhadas para São Paulo, e a repercussão foi exatamente como eu falei. O pedido foi única e exclusivamente que essas delações não servissem, essas provas não servissem naquele juízo e que fossem encaminhadas para São Paulo. Mas pode acontecer agora de um pedido deles para que as ações que já tramitam com o juiz Sérgio Moro, que inclusive está em fase final, essa do triplex e do triplex não, no sítio e do Instituto Lula, está em fase final, talvez saia do juiz se tiver esse pedido e se a turma assim entender, saia do juiz e vá para São Paulo. Tu imagina o trabalho perdido, o tempo desperdiçado e tudo mais. E mais, né? Aí também não é o TRF4 que julga em segunda instância. Então é assim, ó, é uma cara de pau. É uma engrenagem safada, né? O Abadia, que eu conheci uma vez, ele vi só uma vez porque ele estava num consultório de um cirurgião plástico da sociedade, muito amigo de todo mundo. Ele fez uma espécie de delação premiada com o DEA americano, aquele traficante colombiano. Mas o DEA só disse o seguinte, tudo bem, nós livramos o que tu quer, a tua família, mas não tu. Agora o Joesley é uma brincadeira. Ele fez todo esse rolo aí, faz a delação e frequentando os lugares mais VIPs, mais tops de Nova York, até que o pessoal começou a levantar e a bater o brim dele, tiveram então essa delação virou uma picaretagem premiada.
Tu sabe, Mari, surgiu outra notícia. Eu não gosto de dar notícia sem os detalhes, mas ela é pitoresca e a gente pode... Tu vai voltar amanhã, querido, não te preocupa. Os detalhes tu pode dar amanhã. Posso dar amanhã. Na verdade, o Rio de Janeiro, sempre lembro do Mali, porque esteve tantos anos lá. Hoje, uma operação com 152 policiais, pegaram mais uma milícia lá. Soltaram a outra. Mas soltaram. Pegaram a milícia. Não, pegaram, mas a questão não é essa. O que foi engraçado... Está dando a notícia que soltaram daquela festa punk lá, que soltaram... A milícia é mais perigoso que os traficantes. Toda a vida, porque tem muita ligação com isso, eu vou chegar. Eu gostaria de chegar. A dificuldade é muito grande. E aí começaram a contar todos os serviços que a milícia fazia e a gente estarrecido com tudo, mas aí veio o comentário principal, cara, eu não sabia se eu ria, se chorava, se matava. Que essa milícia ela era tão carregada, tão armada, tão organizada, articulada, que o tráfico tinha medo dele. Aí eu larguei. Se o tráfico estava com medo da milícia, eu digo, pode fechar, abaixa o caixão e eu larguei. Posso falar nos aniversariantes? Eu ia dizer agora, momento aniversários. Primeiro aniversariante de hoje, uma das maiores figuras do Reino Unido, da Inglaterra, grande Inglaterra. Oliver Cromwell, que foi primeiro-ministro, que foi um dos políticos mais importantes daquele país. Ele tem uma frase que eu nunca esqueci, jamais esquecerei. Dona Magda, a traição é questão de datas. A traição é que ele dizia sempre isso. Ela virá. Aí tu dá. É isso aí. Segundo aniversariante de hoje, Carlota Joaquina, que foi casada com Dom João VI. Eu vi uma imagem dessa senhora. Ela era bexigosa. Ela foi aquela pessoa que tem furo no rosto. Mas aquilo é... Ela tinha um problema, ela era claudicante, ela tinha um problema no pé. Ela era, como é que se diz? Como é que se chama? Claudicante, bexigosa. Ela fazia que chutava. Era que tá raso ou que tá fundo. Segundo o Laurentino Gomes, que recebeu o prêmio Jabuti por esse livro, ela traía constantemente o Dom. Tudo isso, tá pra ti? Tá pra ti? Porque mas tá pra ti? A cena mais fantástica é quando ela volta para Portugal, ele vai assumir como rei de Portugal, ela olha, pega os sapatos, não vou levar nem a poeira dessa porcaria do Brasil. Essa é maravilhosa. Essa cena é famosa, né? Guglielmo Marconi, o inventor do rádio, um dos maiores gênios do mundo, que inventou o chamado telégrafo sem fio, que é o rádio. Ella Fitzgerald, grande cantora americana, maravilhosa, uma das vozes mais bonitas da música popular norte-americana. Paulo Vanzolini, doutor Paulo Vanzolini, médico, um músico maravilhoso, autor de Ronda, né? Autor de tantas músicas, de noite eu vejo a cidade. Não precisa, porque nós não temos muito tempo. Janete Claire, a grande autora de novelas, a grande Janete Claire, a mulher que fez o grande sucesso das novelas da Globo. A melhor de todas, mano. Isso, com certeza. Agostinho dos Santos, eu tive a chance, antes dele morrer, de entrevistá-lo, era uma figura realmente maravilhosa, e os seus amigos também. Não vai dar mais? Eu vou mandar um alô pro pai Paulinho. Não vá mais, acabou o programa. Beijos, uma boa noite pra vocês. Voltamos amanhã, quer você queira ou não, e contamos com vocês. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.